Vamos? Bem, então vamos todas e todos retomarmos falando dos casos concretos que tratam de direitos das mulheres, tá? São jurisprudência da Comissão e Corte Interamericana de Direitos Humanos. O caso da comissão, eu vou tratar do caso da Maria da Penha Fernandes, né? A gente já tratou um pouquinho dele. Foi um caso levado à comissão pela Maria da Penha e dois órgãos, duas organizações de garantia de direitos humanos, um especificamente de direitos humanos das mulheres, que é o CLADEM, o outro o CEGIL, que é especialista em justiça internacional. E aí, por que eu estou tratando disso? Para a gente ter uma consciência do quanto o advocacy dessas organizações internacionais de direitos humanos é relevante no sistema interamericano. Mesmo em casos em que não é parte ou porque não representou uma das partes, os organismos atuam como amicus curiae nos casos, e aí a participação através de amicus curiae são sempre permitidas em casos contenciosos e casos consultivos. Audiências públicas nos casos consultivos são sempre realizadas, às vezes mais de uma. Então a importância da participação da sociedade civil, organizações de militância, universidades, professores. Isso garante, traz uma legitimidade social às decisões emitidas pelos órgãos do sistema que dialogam com quem está nos seus estados e buscando a efetivação dos direitos. Então é importante tratar disso. Como eu falei, o informe do caso Maria da Penha 54 de 2001, ele traz diversas recomendações, como julgar, o Estado brasileiro julgar com celeridade o ex-marido da Maria da Penha, seu agressor, indenizar a Maria da Penha pela demora injustificada e pela falta de devida diligência no caso. Criar uma legislação que trate de violência contra a mulher, discutir gênero nas escolas, dentre outras, como também capacitar os operadores do direito na perspectiva de gênero. Agora, já entrando nos casos da Corte Interamericana, e aí da jurisprudência contenciosa. O primeiro caso que a Corte trata de direitos das mulheres é o caso do penal Miguel Castro Castro versus Peru. O penal Miguel Castro Castro é um presídio. O que aconteceu? Numa circunstância, era especificamente Dia das Mães. Nesse presídio haviam homens e mulheres. E houve uma operação no presídio de transferência de presos. E nessa operação, muitos presos, homens e mulheres, sofreram diversas violências. Mulheres sofreram violências bastante específicas, especialmente violência sexual. A corte, quando vocês forem ler casos, e aí normalmente a corte, nem todos os casos são traduzidos em português, as línguas oficiais são espanhol e inglês. A corte, ela trata, normalmente você vai ler violência sexual e violação sexual. Tá? Violação sexual é o estupro propriamente dito. A violência sexual são violências sexuais de diversas naturezas, quanto física, psicológica, verbal. Então, xingamentos de natureza sexual são consideradas pela corte violências sexuais. Quando ele fala de violação sexual, ele está falando de violação, o estupro. Só para vocês terem esse cuidado quando a corte trata disso. Pois bem,
O caso, o Miguel Castro Castro, a corte então foi o primeiro caso contencioso que a corte se debruçou sobre as especificidades de gênero nas violências. Então, especificamente sobre a violência sexual e a violência contra mulheres grávidas, porque haviam mulheres grávidas presas. Então, aplicando e se declarando competente para interpretar a Convenção de Belém do Pará, que passaria a ser considerada um corpus iuris interamericano na proteção dos direitos das mulheres. O que quer dizer isso? Traduzindo. O primeiro caso que a corte fala que a violência contra a mulher ela tem uma especificidade, uma forma diferente. Ou a mulher sofre violências específicas, ou ela sente especificamente violências sofridas. É isso. E ela fala também, ela eleva a Convenção de Belém do Pará a um parâmetro, a um instrumento parâmetro que os estados devem considerar na efetivação e na garantia dos direitos das mulheres. Né? Então, ela eleva a um corpus iuris interamericano. Fala, olha, a Convenção de Belém do Pará é uma convenção como a Convenção Americana e deve ser considerada na garantia de direitos das mulheres. O próximo caso que a gente vai tratar é o Gonzalez e outras, que é o Campo Algodoneiro versus México, que é de 2009. Esse caso é bem famoso mesmo, quem atua na garantia de direitos das mulheres sabe do caso do Campo Algodoneiro, porque é um caso que é um embrionário do conceito de feminicídio. Esse caso aconteceu numa cidade do México, em que algumas meninas e mulheres desapareceram. E quando as suas famílias foram procurar a polícia para denunciar os seus desaparecimentos, as famílias foram desmotivadas, a polícia muitas vezes fez chacota, falou que elas tinham fugido com algum cara, que tinha... Então, foram condutas ou não acolhimento das denúncias de uma forma bastante preconceituosa e estereotipada pela polícia. Sim, logo depois, alguns corpos dessas mulheres apareceram num campo de algodão, e por isso o caso chama Campo Algodoneiro. E 5 anos depois do aparecimento desses corpos, a polícia sequer tinha identificado quem era quem daqueles corpos. Então, uma falta de uma devida diligência por parte do Estado mexicano no processamento, investigação e processamento desse desaparecimento dessas mulheres e meninas. E aí eram meninas desde 16 anos de idade. Então, esse caso, a corte reconhece uma violência estrutural de gênero, que cabe aos estados investigar e responder a essa forma de violência também numa perspectiva de gênero, afastando estereótipos ou padrões sociais discriminatórios que usualmente são aplicados em prejuízo das mulheres. Então, esse uma jurisprudência, um parâmetro para quem milita na garantia de direitos das mulheres. Quando a gente fala de mulheres que vão denunciar estupro, e que normalmente seus relatos são minimizados, são feitos de chacota, ou as violências sofridas são justificadas, a gente tem o caso como um standard internacional que demonstra que um Estado que atuou dessa forma foi responsabilizado internacionalmente, porque como a violência contra a mulher tem um parâmetro muito específico e é baseada numa diferença estrutural, toda a investigação, acolhimento e a resposta estatal a esse tipo de violência também tem que se basear nessa perspectiva de gênero. Aí não adianta eu tratar um feminicídio, um estupro, como eu trato um furto, né? E aí falando de crimes. Depois desse caso, de forma semelhante, tiveram outros casos, que é o de massacre de 2Rs versus Guatemala, Velázquez Paz e outros versus Guatemala também, que falam da devida diligência numa perspectiva de gênero.
próximo caso que a gente vai tratar é o caso Rosendo Cantu versus Outra e Outra versus México, que é de 2010, que trata da violência sexual praticada pelo Estado, pelos agentes estatais, e que a violência sexual praticada por agentes estatais configura tortura. Então, isso também é um standard importante, e o Brasil foi condenado no caso Favela Nova Brasília versus Brasil, com esse reconhecimento. Então, o que aconteceu na Favela Nova Brasília? A polícia foi lá, entrou na favela, né, aquelas operações policiais, entrou na casa das pessoas, e aí muitas mulheres sofreram diversas violências sexuais, tanto física quanto verbal, e a corte entendeu que um agente do Estado, ao praticar esse tipo de conduta, ele está praticando tortura. Então, a importância desse reconhecimento, porque a gente sabe que o crime de tortura é um crime grave, tem a questão da imprescritibilidade, etc. E a condenação da Favela Nova Brasília é de 2017 e a do Rosendo Cantu foi primeiro em 2010. A gente tem um caso também, Atala Rifo e Filhas versus Chile, de 2012. A senhora Atala Rifo perdeu as filhas para o pai das crianças, né? Perdeu a guarda das filhas para o pai da criança porque ela iniciou um relacionamento homossexual, homoafetivo. A senhora Atala Rifo era juíza de direito no Chile. E ela perdeu as filhas, né, a guarda das filhas, porque o Estado chileno entendeu, né, o tribunal chileno entendeu que elas seriam um mau exemplo para as filhas, porque ela estava namorando, casou com uma outra mulher. Então, esse caso é o primeiro caso, né, que é levado para a corte para tratar de orientação sexual, especificamente de mulheres. Foram tratados pela corte os temas de orientação sexual e identidade de gênero ainda de uma forma muito superficial, a questão da identidade de gênero, mas ambas as categorias foram inseridas na categoria de outras condições ou outras categorias sociais do artigo 1.1 da Convenção. Quando a gente fala lá no artigo 1.1 da Convenção, que os Estados partes têm que garantir a igualdade, né, sem discriminação de sexo, raça, né, condição social, etc. e outras, a Corte entendeu que orientação sexual inclui-se nesse outras. Então, é uma categoria de não discriminação. Então, é uma jurisprudência bem relevante na garantia da população LGBT. Depois a gente tem o caso Artavia Murilo e outros, versus Costa Rica, de 2012. Esse caso ele é um caso que o casal levou, na verdade vários casais levaram o caso à corte. O Estado da Costa Rica proibiu a fertilização in vitro. Mas mesmo não sendo caso especificamente de violação de direitos só da mulher, a Corte reconhece que há diferentes afetações dos dispositivos da Convenção para os homens e as mulheres. Então, também naquela perspectiva de não universalização, numa perspectiva hegemônica, né, dos sujeitos de direitos. Não é todo mundo que é afetado igualmente pelos direitos ou pela forma que os direitos são aplicados. Reforçando mesmo indiretamente a necessidade de uma aplicação dos instrumentos de garantia sempre numa perspectiva de gênero. Esse caso também, e aí a relevância dele, no meu entender, é que a Corte interpreta o artigo 4.1 da Convenção Americana, que é o artigo que fala do direito à vida desde a concepção. Então, se a gente está falando de uma examinadora de direito constitucional que estudou aborto no seu doutorado, a gente tem que ler esse caso.
ele que vai trazer a resposta sobre o argumento do aborto ferir o direito à vida. Certo? De 2012? De 2012. O que fala a Corte sobre o artigo 4.1? E aí vocês vão ler, é uma decisão gigantesca, 400 páginas, vocês não vão ler tudo, mas ela é separadinha por itens. Então tem lá a interpretação do artigo 4.1 da Convenção. Vamos ler aquela parte. Ou podem ler um artigo que eu escrevi sobre ela, que tem num caderno da Defensoria, tá na internet. Bem, a Corte fala que a Convenção, ao falar que o direito à vida é geralmente protegido desde a concepção, ela fala que a intenção da Corte, quando da instituição dessa proteção, era que o sujeito de proteção é a mulher desse direito. O sujeito de proteção desse direito não é o feto. Ou seja, a mulher gestante tem que ser protegido na sua situação de gestante, ou seja, seu feto tem que ser protegido, mas numa perspectiva que não ofenda um direito da mulher. Há, óbvio, uma progressividade da garantia do direito do feto. A Corte reconhece isso. Ou seja, a Corte não compreende como detentor de garantia de forma igual um feto de 20 semanas e um feto de 40 semanas. Certo? Há uma progressividade na garantia de um direito ou de uma expectativa de direito. Mas o sujeito de proteção desse direito é a mulher. Ou seja, mais uma vez, se essa concepção viola algum direito fundamental, um direito humano da mulher, dentro dessa progressividade, óbvio, numa colidência de direitos, o direito da mulher vai permanecer. Ou seja, se eu compreendo que a manutenção de uma gestação indesejada viola a integridade mental de uma mulher, essa concepção, esse progressivo direito da concepção, não é, né, o direito da mulher, que já é detentora, já é um sujeito desse direito, ele se sobrepõe. É importante mencionar que ele não é um caso que trata de aborto. Ele é um caso que trata de fertilização in vitro. E a discussão do 4.1 é justamente para falar dos óvulos fertilizados, porque a motivação da Costa Rica em proibir a fertilização foi porque eles, àquela época, compreendia que os óvulos fertilizados já eram um concepto. Ou seja, já tinham direitos, não poderiam ser descartados. E aí proibiu-se a fertilização. A interpretação vem por este motivo, mas há, obviamente, uma resposta a quem traz esse argumento do direito à vida desde a concepção como a justificativa à não descriminalização do aborto. Certo? Próximo caso é o caso González Luis e outros versus Equador, de 2015. González Luis era uma menina e ela foi contaminada aos 3 anos com HIV, em uma transfusão de sangue. E posteriormente foi proibida de ir para a escola, porque colocaria em risco outras crianças. Então, é um caso que a Corte reconhece que a violência decorre de fatores múltiplos de vulnerabilidade e se entrelaçam. Então, é um caso concreto que a Corte reconhece a interseccionalidade. Então, a menina, ela possui, é portadora de um vírus, ela é pobre, e
esses fatores, é menina, e esses fatores conjugados fizeram com que ela sofresse essa violência estatal, sendo proibida frequentar a escola. O caso 4 versus Bolívia, de 2016, na verdade não é 4, são as iniciais do nome da mulher. É um caso em que uma mulher indígena foi esterilizada forçadamente pelo estado da Bolívia. Então, ele é um caso que trata da autonomia e responsabilidade da própria mulher com relação à sua saúde reprodutiva, sendo que a corte reconheceu que a liberdade e a autonomia das mulheres em saúde sexual e reprodutiva tem sido historicamente limitada, restringida ou anulada com base em estereótipos de gênero negativos e prejudiciais. Ou seja, a compreensão de que a mulher não é capaz de exercer autonomamente a sua sexualidade e seu direito reprodutivo. Nesse caso, especificamente, ela foi fazer uma cesárea e explicou o médico que durante a cesárea viu que ela estava com um problema no útero e resolveu fazer uma laqueadura nela, sem consultá-la. O médico fala que consultou, mas ela estava numa mesa de cirurgia anestesiada. Aí o médico fala que procurou o marido, mas não é o marido que tem que decidir sobre isso, né? Então é um caso que também tem uma aplicabilidade no Estado brasileiro. Lembrando de um recente caso que a gente teve conhecimento, que é um caso da Janaína, que é uma mulher aqui do interior de São Paulo, que foi esterilizada compulsoriamente, involuntariamente, pelo Estado, né? Foi um pedido do Ministério Público de São Paulo, e ela foi levada a fazer uma cesárea, e na cesárea do seu 8º filho, ela foi esterilizada contra a sua vontade e teve essa sua 8ª filha retirada. Nunca viu a criança, nunca viu. Tiraram, ela não pôde segurar ou amamentar e levaram a criança. A Defensoria atende a Janaína. A gente está fazendo a ação de indenização contra o Estado e esse caso é o caso paradigmático que a gente está usando na peça. Professora, esse caso que aconteceu na Bolívia aconteceu em que ano? Que aí é o ano do julgamento, né? É o ano do julgamento. Eu não sei. Mas tiveram outros casos, tá? Tem um caso, para você ver que não é uma coisa... Mas a gente pode procurar na internet, fica triste não. Mas no Peru... tiveram algumas mulheres, mais de uma, que foram esterilizadas. Houve uma solução amistosa da Comissão Interamericana com o Estado do Peru. O Estado do Peru não cumpriu. Recentemente, acho que o ano passado, numa das sessões de audiência da Comissão Interamericana, eles discutiram esse caso, essa solução amistosa e o descumprimento pelo Peru. Então, há a possibilidade desse caso ser remetido para a corte se o Peru não cumprir o acordo realizado, mas ele não vem cumprindo. E a gente sabe que a esterilização forçada de mulheres aqui no Brasil é bastante comum, a gente já teve, década de 90, CPI sobre isso, inclusive a lei do planejamento familiar, que é de 96, ela vem um pouco com alguns artigos criando muitas regras, bastante restritivos se a gente pensar na autonomia da mulher, mas naquela época ele tinha uma razão de ser, que era a esterilização em massa das mulheres pobres e negras. Então, quando a gente vai ler a lei do planejamento familiar, a gente vai ler que não pode fazer a laqueadura na cesárea, no momento da cesárea, porque a ideia era não estimular a realização de cesárea
desnecessária para fazer laqueadura, mas e criar um lapso temporal entre a mulher manifestar o desejo de laquear e ela realmente acontecer, que são 60 dias. E vários outros requisitos, a idade, a quantidade de filhos, que hoje isso é discutido. Hoje a gente está falando de um momento na sociedade e na história que as mulheres querem exercer de uma forma mais livre, né, seus direitos sexuais e reprodutivos, e há muitas mulheres sem filhos ou mais jovens que querem fazer. Que não querem ter São impedidas. E dos que São. Não pode, inclusive, pela lei é crime o médico que realiza fora das regras. Então, é uma lei que a gente está contestando. A Defensoria entrou com um ADIM no STF para discutir especificamente a autorização do marido para fazer a gente foi o Nudem daqui que fez a ADIM, mas quem ingressou pela legitimidade foi a Associação Nacional dos Defensores. Mais recentemente, a propositura de uma ADIM para discutir a constitucionalidade da lei toda. E aí a ideia é tirar todos esses requisitos que estão previstos no artigo 10 da lei. Que é a idade, a autorização, lapso temporal, proibição de fazer na cesárea. A gente tem muitos casos de mulheres que nos procuram, que querem realizar na cesárea, porque a gente está falando de uma outra cirurgia, né? E aí a gente sabe o quanto cabe à mulher os cuidados dos filhos, né? E aí a mulher tem um filho, vai com o filho bebê para casa, só poderia fazer pela lei 60 dias depois. Aí está falando de um bebê de 60 dias, ela teria que se internar para fazer uma nova cirurgia. Aí não faz, né? Aí engravida de novo e vai e vira um... Então a gente tem recebido, é bem interessante o quanto as mulheres têm buscado a defensoria para falar, olha, eu quero fazer nesse momento, porque para mim é mais prático, né? Então, na sua concretude, na sua realidade, ver o quanto essa lei acaba também olhando para... É isso, né? A lei foi criada no sentido para evitar que mulheres fossem esterilizadas forçadamente, mas hoje ela já tem surtido um efeito diverso, que é restringir o exercício da liberdade reprodutiva das mulheres. Possivelmente, o STF vai julgar inconstitucional mesmo, mas a gente sabe que no STF não tem data para os julgamentos, né? A nossa ação, que é do caso da autorização, ela é de 2014. O relator é o Celso de Mello, tem parecer favorável da Procuradoria-Geral, mas sem data para julgamento. Nesse caso aí, se a mulher não tiver marido, aí ela pode mesmo assim? Não, pode, é só a casada. E o marido também precisa, tá? O homem também precisa de autorização da mulher, se ele vai fazer a esterilização. Tem que procurar o marido para poder ir lá autorizar. Olha, eu vou te dizer... Deus me livre, né? Deus me livre. Meu marido que não me ouça, mas Deus me livre. Não, tem casos em que a mulher tem marido, mas separou. O marido está em lugar desconhecido. Eles aceitam se for o pai. Ou seja, tem que ter um homem autorizando. É isso. Mas pro homem também precisa. É que a maioria dos homens, normalmente quem faz é a mulher mesmo, né? Irreversível. E aí vamos falar da opinião consultiva 24 de 2017. E aí quando você falou dos princípios de Yogyakarta, Não, estava só repetindo o nome, porque é difícil. fala Jakarta. Yogyakarta é Jakarta. A opinião consultiva trata do direito nome, identidade de gênero, igualdade e não discriminação de casais homoafetivos. Foi uma consulta realizada pelo Estado da Costa Rica para tratar sobre um PL daquele estado.
A opinião vem muito na perspectiva dos princípios de Yogyakarta. Ele traz, inclusive, os mesmos conceitos. Se você for ler os princípios ou a opinião, vai ter um glossário. O que é identidade de gênero? O que é orientação sexual? O que é LGBT? Então, ele traz inicialmente todos esses conceitos. E aí ele fala que identidades de gênero, expressões de gênero e orientação sexual estão também incluídas no artigo 1.1 da Convenção como outra condição social para, então, não discriminação. E reforçam que também estão inseridos no princípio geral do direito da igualdade e não discriminação. E aqui eu quero fazer uma observação de que o princípio de igualdade e não discriminação, ele é norma, foi elevado à norma ius cogens e erga omnes. O que é uma norma ius cogens do direito internacional? Que é uma norma que ela é como um princípio internacional do direito. Ela deve ser cumprida e respeitada mesmo por aqueles estados que não ratificaram tratados que tratam dela. Então, é como se fosse um princípio geral do direito. A igualdade e não discriminação de gênero foi elevada à norma ius cogens. A igualdade e não discriminação de raça foi elevada à norma ius cogens. A igualdade e não discriminação de qualquer outra condição social, incluída aí identidade, expressão, orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, orientação sexual também. A opinião consultiva, ela fala especificamente do que foi perguntado a ela com relação ao direito ao nome. Ela fala que a pessoa ela tem direito a ter o seu nome e o sexo ou o gênero dos documentos condizentes com a sua identidade ou expressão de gênero, independente do sexo designado no nascimento, sem qualquer condições biologizantes ou patologizantes. Ou seja, independente de cirurgia, independente de parecer médico, independente de parecer psicológico, ou seja, como a pessoa se reconhece socialmente ou se expressa socialmente, é como deve constar no seu documento. A opinião consultiva vai além, ela fala que isso tem que ser feito de forma administrativa nos cartórios. Não, ou seja, independente de ação judicial. Aqui no Brasil, o STF enfrentou esse tema de forma contemporânea à emissão da opinião consultiva. Foi bastante interessante isso, porque dá para ver como o STF lida com uma jurisprudência da corte. E aí, se você for assistir, que o acórdão ainda não foi publicado, se você for assistir as sessões que tratam do tema no STF, eles mencionam, o Edson Fachin traz no seu voto a opinião consultiva 24, é o ministro que traz de uma forma mais fiel do que a gente entende como deve ser aplicada a jurisprudência internacional no âmbito nacional, né? Então, mesmo quase como uma vinculante, ele não chega a falar isso, mas ele traz como um parâmetro. É bastante interessante porque o Luiz Fux tinha dado o voto dele excluindo o que estava em discussão: a necessidade de cirurgia ou parecer médico, psicológico, a necessidade de ação judicial. O Luiz Fux tinha dado o voto no sentido de não ser necessário cirurgia ou qualquer outra condição patologizante. No entanto, tinha falado que era necessária uma ação judicial. E depois do voto do Edson Fachin, que trouxe a opinião consultiva, ele muda o voto dele e retira a necessidade de ação judicial.
De uma forma diversa, o Gilmar Mendes escolhe acatar da opinião consultiva apenas algumas partes, o que é um erro no nosso entendimento, porque a jurisprudência ela tem que ser integralmente aplicada. Não vou falar, olha, eu vou pegar esse caso aqui de jurisprudência e vou citar só o que me convém, vou apagar essa outra parte. Não, né? A gente não faz isso nas nossas peças. Então, o Gilmar Mendes, ele fala, não, realmente a opinião consultiva, a Corte Interamericana fala que não precisa de ação judicial. Então, não precisa de ação judicial. Mas eu acho que precisa de parecer psicológico ou médico. Então, eu acho que tem que ter. O que se vê é que o judiciário brasileiro aplica a jurisprudência internacional como um argumento de reforço ou como um argumento retórico ou de erudição. Então, se você for ler ou se fizer uma pesquisa lá na jurisprudência do STF, do STJ, você vai achar muito mais jurisprudência europeia, especificamente alemã e americana. Porque o STF ele tem 2 colégios, né? Tem os que estudaram na Alemanha e tem os que estudaram nos Estados Unidos. Então, o Gilmar Mendes traz a jurisprudência alemã e o Barroso a jurisprudência americana. Mas nada de jurisprudência dos sistemas, né, dos quais a gente se submete. Especialmente o interamericano. Quando aplica dessa forma. Meio que, meu voto é esse e eu baseio o meu voto, então como se fosse um argumento de reforço do meu voto, do que eu decidi. Não é que, olha, a Corte decidiu assim, a Corte dá a última palavra sobre esse tema, então a gente também vai ter que decidir assim, porque senão nós estamos num controle de convencionalidade violando a Convenção Americana. É isso. É simples? Não, não é simples, mas é simples ao mesmo tempo. Mas o que a gente vê na prática é que não há esse respeito aos estándares internacionais. E aí, então, vem o que eu te falei durante a aula, que na minha compreensão, há, sim, um parâmetro vinculante internacional que trate do direito das pessoas trans, que é a opinião consultiva 24 de 2017 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Último caso das mulheres vítimas de tortura sexual versus México. Esse é um caso recente, 2018, né, julgamento. Copiei a partinha em espanhol. Mas o que fala? Que o conjunto de agressões cometidas pela polícia contra as 11 mulheres constituem tortura e violência sexual. A Corte estimou pertinente realizar algumas considerações adicionais sobre a violência verbal estereotipada que foram submetidas e o marco, né, desses feitos, devido à natureza das expressões, seu caráter repetitivo e consistentes em todos os casos, a ausência de uma resposta adequada por parte do Estado a esse respeito. Sobre o particular, destacou a gravidade da violência verbal e psicológica, que também foram reiteradamente submetidas por meio de insultos e ameaças com conotações altamente sexuais, machistas, discriminatórias e, em alguns casos, misóginas. Então, a Corte já traz um reconhecimento de condutas por parte do Estado, e aí agentes do Estado, no caso eram policiais, muito específicas. Nesse caso, eram vítimas mulheres e homens, e aí esse caso trata especificamente das mulheres, e aí a especificidade da violência dos agentes estatais praticados contra as mulheres, através de violências sexuais, e aí não violações, né, violências verbais, e aí com insultos e ameaças de cunho sexual, de cunhos machistas, e a gente vê que isso também é bastante comum aqui quando a gente atende mulheres, né, o quanto a violência verbal tem esse cunho machista, violência verbal que elas sofrem
de todos, né? Tanto do âmbito doméstico, o âmbito do trabalho, do esporte ou do próprio Estado. E aí o reconhecimento que isso é uma tortura, porque praticada por agente do Estado. E aí é interessante porque a corte já vem falando de machismo, misoginia, né? E fala de discriminatórias, em alguns casos misóginas. Presente caso, as formas altamente grosseiras e sexistas em que os policiais se dirigem às vítimas com palavras obscenas, fazendo alusões à sua imaginária, né, como seria a sua vida sexual, e o descumprimento de suas de regras, assim como a suposta necessidade de domesticação. É uma evidência de estereótipos profundamente machistas que buscavam reduzir as mulheres a uma função sexual ou doméstica, e onde o sair dessas regras para manifestar, protestar, estudar ou documentar o que estava passando decidir e aí decidir se colocar em esfera pública era motivo suficiente para que elas recebessem esse castigo. Então é um caso de mulheres que estavam numa manifestação e elas foram presas, um grupo de pessoas foram presas, e aí especificamente 11 mulheres, e elas sofreram esse tipo de violência muito específica. E aí a análise de que quando a mulher sai desse lugar doméstico, do privado, e vai para o público, se colocar publicamente, manifestar ou trabalhar em manifestação, garantir direitos, elas acabam negando esse seu lugar estereotipado, né, esse lugar de domesticada, e por isso já justifica ou já motiva violências, e aí no caso por parte do Estado. Então é uma decisão bastante interessante desse reconhecimento ainda do desejo da mulher, de colocação da mulher no lugar privado. Lembrando da Convenção de Belém do Pará, que trata da violência contra a mulher praticada tanto no âmbito doméstico, da comunidade ou pelo próprio Estado. E aí as conclusões. A violência de gênero é uma violação de direitos humanos. Há um padrão estrutural de discriminação e violência contra as mulheres. A igualdade e não discriminação de gênero é norma iu cogens e erga omnes. E os Estados devem garantir e efetivar direitos humanos com a devida diligência numa perspectiva de gênero e interseccional. E o atenção porque se eu pudesse chutar, eu chutaria que cairia isso na prova. Que é sobre a justiciabilidade dos direitos econômicos, sociais e culturais. A chance da Mônica perguntar isso é grande. E aí a gente tem o caso Azevedo Buendia e outros, versus Peru, que reconhece a progressividade desse direito, vamos lembrar do artigo 26 da Convenção Americana, mas também a vedação ao retrocesso. E que essa progressividade na efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais devem ser cumpridas igualmente e se deve usar o máximo de recursos disponíveis para a sua efetivação pelo Estado, sendo justificada a não efetivação. Então ainda foi um caso que ainda a corte foi tímida, porque ela fala, realmente é de uma efetivação progressiva, mas não veda o retrocesso, né? Então, se tem esse patamar de garantia de direitos, você não pode voltar. No entanto, no caso Alban Conejero e outros versus Equador, eles associam direitos econômicos, sociais e culturais com os direitos civis e políticos, até porque eles são interdependentes entre si. É um caso que trata de direito à saúde e eles associaram com direito à vida e integridade. Então, isso já tem sido feito de forma bem comum pela corte. Associar os direitos econômicos, sociais e culturais com o direito civil e político e falar, olha, são justiciáveis iguais, tem que cumprir. Nesse caso, direito à saúde, por exemplo, direito à vida e integridade. No entanto, tem casos que eles tratam especificamente sobre o direito econômico, social e cultural,
falando que eles são sim exigíveis, né, são sim justiciáveis, e que essa progressividade ela tem que ser justificada, ou seja, o não cumprimento, a não efetivação direta pelo Estado tem que ser justificada, que não, é proibido o retrocesso. Então, se eu estou num patamar de garantia de direitos e falar, porque eu estou numa crise financeira, eu tenho que cortar ou congelar os gastos da saúde por 20 anos, isso não pode, é um retrocesso, né? Então, a gente não pode ir aquém daquele patamar que a gente já está no momento. Não há justificativa para isso. Há justificativa para não ir além. Mesmo assim, é isso, tem que ser justificado. Sem justificativa, tem que efetivar diretamente como os direitos civis e políticos. Não submissão obrigatória à jurisdição da corte, que é o que a gente já tratou, né? E o cumprimento da sentença pelos estados, que a gente também já tratou. Eu queria falar com vocês sobre direito ao aborto. A gente está sem tempo, mas eu trouxe um slidezinho que trata especificamente sobre aborto e trouxe a pesquisa que a gente fez no núcleo, que a gente apresentou no STF, na audiência pública que teve no âmbito da DPF 442, que trata da descriminalização do aborto, que foi um projeto que a gente fez lá de análise de 111 inquéritos policiais, posteriormente 55 ações penais, e impetramos 30 habeas corpus de mulheres que respondiam a ações penais pela prática de aborto. Então, é um documentinho que traz um pouco o perfil das mulheres, como o TJ enfrentou o tema, o que a gente trouxe de argumento. Se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar a peça para vocês. Eu mando para vocês. Eu acho que a pesquisa é pública, mas está aí também, né? Eu fez arrumadinha para entregar, para juntar como memoriais na ação. Acho por curiosidade vocês darem uma folhada, porque é um tema caro para a Mônica e para mim também. Gente, foi um prazer enorme. Não fui manifestar hoje, mas estava aqui. Então, por um bom motivo. Que a Marielle viva e nos inspire sempre. Muito obrigada. Não sou professora, mas foi ótimo, foi super prazeroso estar aqui. Obrigada.